Fala galera, você está ouvindo o podcast Conta Aí. E o tema de hoje é a história da evolução da televisão no Brasil. Eu, Gabriela Corbella e Caio Marinho iremos ser a voz desse projeto. Já nos bastidores, temos Thiago Jobim e Sara Mesquita. A televisão surge nos anos 1920, como resultado de diversas invenções tecnológicas, que culminam no primeiro aparelho de TV desenvolvido pelo escocês John Logie Baird. Mas o desafio em busca da possibilidade de transmitir imagens ainda perdurou, até que a primeira transmissão fosse realizada naquela pequena tela em 1926. Essa nova mídia surge como um desenvolvimento dos aparelhos de rádio, que agora exibiam também imagens, que inicialmente eram pequenas fotografias. Essa ligação do rádio com a televisão se faz clara quando percebemos que as primeiras emissoras de TV norte-americanas eram as mesmas das emissoras de rádio. É bem interessante perceber que o desenvolvimento da televisão se aproxima mais do rádio do que do cinema. A televisão, logo que surgiu, era vendida como parte da mobília da casa, mas aos poucos foi transformando o cotidiano das pessoas. Essa mídia alcançou sua massificação nos Estados Unidos nos anos 1950, quando os primeiros aparelhos ainda estavam começando a encontrar o seu público aqui no Brasil. É curioso perceber como os fenômenos da comunicação vão sofrendo alterações para se adaptar aos novos meios que aparecem, como, por exemplo, os folhetins do século XIX, que inspiraram as novelas radiofônicas, que se transformaram em narrativas serializadas, inicialmente encenadas ao vivo durante as exibições pela televisão. Mais tarde, com a possibilidade do videotape, essas novelas eram gravadas previamente para então serem exibidas em uma faixa de horário determinada pela emissora de TV. Dessa forma, é necessário perceber que as novas mídias não substituem completamente as mídias anteriores, pois ambas coexistem e interagem. A mídia é um sistema em contínua transformação, com elementos diversos que desempenham diferentes papéis. No século XX, o rádio assume um protagonismo na divulgação da informação e como fonte de entretenimento. Antes da massificação da televisão na década de 50 nos Estados Unidos, havia um medo por parte da indústria de que a televisão não fosse encontrar público no mercado, pois o mundo estava vivendo uma crise econômica após a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, o que gerou um temor de que as pessoas não conseguiriam comprar os receptores de TV. Mas, em 1941, a NBC e a CBS, arqui-inimigas, começaram a fazer limitadas transmissões de TV somente em Nova York, em horários determinados. Em 1943, a ABC também se insere na era da televisão, ainda que de maneira tímida, pois enfrentava problemas financeiros. Essa apreensão com relação à implementação da TV perdurou até mesmo após a Segunda Guerra Mundial. Acreditava-se que apenas pessoas muito ricas se sentiriam atraídas pelo novo aparelho. Essa suspeita se provou falsa com o crescimento da produção de aparelhos entre 1947 e 1952. O número de aparelhos em 1947 era de 178 mil produzidos e 5 anos mais tarde já havia 5 bilhões de aparelhos produzidos. Esse número era ainda mais significativo quando observamos os aparelhos presentes nos lares norte-americanos, que em 1952 já somava 20 milhões de televisores, representando mais de um terço da população dos Estados Unidos. Depois dessa contextualização sobre o surgimento da TV e sua relação com o rádio, vamos analisar o desenvolvimento dessa mídia no Brasil. Aqui, a televisão também teve sua origem vinculada ao rádio, que por sua vez foi a força motriz para a implementação da chamada indústria cultural no país. O rádio influenciou muito a fundação da TV no Brasil, já que a maioria dos profissionais que trabalhavam na frente e por trás das câmeras vieram do rádio. Por questões financeiras, a TV enfrentou bastante dificuldade para entrar no mercado brasileiro, devido ao alto custo dos receptores. Um exemplo disso é a inauguração em São Paulo da TV Tupi, a primeira emissora brasileira, em 18 de setembro de 1950, por Assis Chateaubriand, quando havia apenas 200 aparelhos de TV na cidade. A figura de Assis Chateaubriand é fundamental para a implementação da TV no Brasil. Ele era dono da cadeia de rádios Emissoras Associadas quando decide inaugurar uma emissora de TV no país. Para isso, Assis Chateaubriand vai aos Estados Unidos visitar os estúdios da RCA e da NBC, em Nova York, com o intuito de conhecer a estrutura da programação e os aparelhos que seriam importados para cá. Os pesquisadores Edgar Ribeiro Amorim e Flávio Luiz Porto e Silva, do Centro de Cultura de São Paulo, apresentaram uma cronologia detalhada acerca da história da televisão brasileira. Neste podcast, iremos destacar alguns acontecimentos marcantes. Em 18 de setembro de 1950, quando a TV Tupi fez sua primeira transmissão, ocorreu vários problemas técnicos e a transmissão só foi ao ar às 9 horas, com um espetáculo chamado Show da Taba, com música, danças e humor apresentado por Homero Silva.
Depois, a atriz Lolita Rodrigues interpretou o hino nacional da TV, que tinha sido composto especificamente para essa inauguração. No dia seguinte, estreou o primeiro telejornal, chamado Imagens do Dia, que possuía texto e reportagem de Rui Rezende e cinegrafia de Paulo Salomão. Um fato curioso sobre a primeira programação da TV Tupi era a exibição de desenhos animados no final da noite. Em outubro desse mesmo ano, a TV Tupi exibiu pela primeira vez uma partida de futebol diretamente do estádio de Pacaembu, um jogo entre São Paulo e Palmeiras, mas por problemas técnicos somente o segundo tempo foi transmitido. Já no ano de 1951, a dramaturgia brasileira se inicia, com a fabricação dos primeiros televisores já no Brasil, ainda que dependessem de peças importadas. Nesse ano, surgem as peças teatrais interpretadas para a TV, contando com nomes como Procópio Ferreira e Maria della Costa. Em 21 de dezembro de 1951, começa a ser exibida a primeira novela brasileira, chamada Sua Vida Me Pertence, com Walter Foster, Liar de Aguiar e Vida Alves. A produção teve 15 capítulos que eram exibidos 2 vezes por semana. A programação da TV começava às 5h30, com conteúdos focados no público feminino e infantil, contando com um intervalo de meia hora às 7h30, retomando a programação por volta das 8h. Em 1952, acontece o lançamento da TV Paulista pelo Canal 5, pelo grupo empresarial liderado por Luiz F. Souza Meirelles e Nestor Brenense Filho. Essa emissora foi responsável pela adaptação de diversas obras, como, por exemplo, Helena de Machado de Assis, uma telenovela exibida na estreia. Ainda havia espaço para o telejornal diário, comandado por Roberto Corte Real, além de programas infantis, musicais e humorísticos. Em 1953, a TV Record é inaugurada no Canal 7, com shows de Dorival Caymmi, Elisa F. Cardoso e Inesita Barroso. Nesse mesmo ano, em 17 de junho, o noticiário Repórter Esso vai ao ar pela primeira vez, sendo considerado o programa de notícias mais relevante da primeira década da televisão brasileira. Já no ano de 1954, a TV Record produz o primeiro seriado brasileiro chamado Capitão 7, que ficou no ar por 6 anos. Em 1955, o Brasil inicia um processo de maior industrialização dos equipamentos televisivos. A válvula eletrônica passa a ser fabricada no Brasil, acelerando o processo de nacionalização dos aparelhos de TV. A TV Tupi lança um programa chamado O Céu é o Limite, no formato perguntas e respostas, no qual o convidado ganhava prêmios em dinheiro se acertasse as respostas. Com a chegada de JK ao poder e a abertura do país para a entrada do capital estrangeiro, juntamente com um período de prosperidade de classe média acompanhada de um crescimento urbano, o número de aparelhos de TV começa a aumentar no país. Logo, houve a redução dos preços dos receptores, e os anunciantes começaram a migrar do rádio para a nova mídia. Em São Paulo, pela primeira vez as emissoras de TV arrecadavam mais dinheiro publicitário do que as 3 emissoras de rádio paulistas reunidas. Nesse período, ocorre interiorização das transmissões para outras cidades dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Enquanto a TV Rio importa um aparelho de videotape para gravar o Chico Ancísio Show, o apresentador Chacrinha faz sua estreia na TV Tupi. Em 58, outra tecnologia passa a ser integrada na televisão, o playback, passa a reproduzir arranjos de orquestras para auxiliar cantores nos shows musicais. Em 59, a TV Tupi lança Rin Tin Tin, o primeiro seriado estrangeiro dublado em português. O então ministro da Justiça Armando Falcão assinou a primeira legislação regulando a censura da televisão no país. Em 1960, é inaugurada a TV Cultura pelo Diário Associado de Chateaubriand. Em 9 de julho desse ano, a TV Excelsior é inaugurada trazendo uma programação nacional mais objetiva e agressiva, frente aos concorrentes com shows, reportagens e teleteatros. Em 1962, é instituído o Código Brasileiro de Telecomunicações e criado o Conselho Nacional de Telecomunicações, o CONTEL, que autoriza o governo a constituir uma empresa pública, dando início à Empresa Brasileira de Telecomunicações. Assim, ficou estabelecido que a instalação de toda a infraestrutura seria de responsabilidade do Estado. Em 1963, um decreto do governo militar regulamenta a programação ao vivo da TV, e no mesmo ano, a TV Paulista lança o programa Silvio Santos. Em 1965, a TV Globo é inaugurada no Canal 4, no Rio de Janeiro. A emissora era pertencente à família Marinho, que também era proprietária de jornais e estações de rádio. Em pouco tempo, já possuía filiais em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Recife. Logo, começa a associar a canais independentes em várias cidades do país, sendo a primeira emissora a transmitir parte de sua programação em rede para todo o país. Em 1966, é instalada uma CPI para investigar a ligação da emissora Globo com um grupo norte-americano, algo que era proibido por lei. As denúncias dessa suposta vinculação vieram por parte do senador João Calmon, que era ligado às emissoras associadas, Grupo de Assis Chateaubriand. A partir do golpe de 1964, o ambiente político conturbado se estendia para o meio de comunicação na televisão, marcado por disputas ideológicas e articulação de inspiração anticomunista,
que reunia centenas de emissoras de rádio e jornais e de emissoras de TV para fazer oposição ao governo Jango. Para estimular o consumo por parte da produção, as emissoras passaram a promover determinados comportamentos com o intuito de difundir um novo estilo de vida que se encaixasse nas necessidades do capital. A TV estimulava o surgimento da sociedade de consumo brasileira. A Rede Globo passa a atuar como mediador entre os interesses financeiros, industriais, multinacionais e mercado nacional que se fortalecia através da concentração da renda. A emissora atuaria na produção e homogeneização de um padrão cultural consumista e conservador, de acordo com o projeto imposto pela ditadura civil-militar. A relação entre a emissora e a ditadura marcou a ascensão da audiência da TV Globo. Em 67, a TV Bandeirantes é inaugurada. E em 69, na madrugada do dia 21 de julho, o Brasil assistiu à chegada do Homem na Lua, em um pool formado por todas as emissoras do país, com a narração de Hilton Gomes e fundo musical de Assim Falou Zaratustra, de Richard Strauss. Durante a ditadura, várias medidas foram tomadas contra emissoras de televisão, como uma forma de censura. Em 70, o governo militar tira a TV Excelsior do ar. Em 72, extingue a TV Continental. Em 80, extingue a TV Tupi por falência. A cor chegou à TV brasileira no ano de 72, com a transmissão da Festa da Uva de Caxias do Sul. O sistema adotado no país é o PAL-M, e a TV Globo é o mais adiantado na implementação das imagens coloridas. Em 81, é inaugurado o SBT, uma fusão entre as emissoras comandadas por Silvio Santos. Em 83, é lançada a Rede Manchete. Em 85, ocorre um importante avanço tecnológico, com o lançamento do primeiro satélite de comunicação brasileiro, sob o nome Brasisat. Por meio dele, as emissoras conseguiriam ter à disposição um canal 24 horas por dia. Essa inovação possibilita a chegada da TV a localidades rurais, comunidades ribeirinhas e fazendas. Em 89, o bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, compra a TV Record. Em 90, ocorre outro marco importante para a história da TV brasileira. É inaugurada a TV por assinatura, com o Canal Mais, utilizando a tecnologia do sistema MMDS, com transmissão aérea através de micro-ondas. O sistema Canal Mais contava com 5 canais, a SNN, a ESPN, a Superstation, a TVM e um canal de filmes com legendas. No final do ano de 1990, o Grupo Abril comprou o Canal Mais e inaugurou a MTV Brasil. Em 92, a NET lança seu serviço de TV a cabo. Em 93, é inaugurado o Cartoon Network, canal com desenhos animados 24 horas por dia. Em 95, a Rede Globo inaugura o Projac, o maior estúdio de produções televisivas da América Latina e um dos maiores do mundo. Em 96, é inaugurado a Globo News, canal de televisão por assinatura com programação jornalística 24 horas por dia. Em 2002, estreia um programa de reality show que transforma a forma como o público brasileiro assiste TV. Este programa é o Big Brother Brasil. Em 2015, a Globo tira do ar a TV Globinho, passando toda a sua programação infantil para a TV por assinatura, o que faz a emissora lançar um canal específico para as crianças, o Gloob. Em 2016, a era digital chega com tudo, culminando no desligamento dos sinais de televisão analógica em cidades de todo o país, até o desligamento definitivo do sinal analógico em 2018. Outro avanço tecnológico importante foi a introdução da tecnologia 4K, 8K e 5G, que fez o Grupo Globo realizar um acordo de cooperação mútua na área de cinema, televisão, esporte e entretenimento com o maior grupo de mídia da China, a estatal China Media Group, em 2019. No ano de 2020, a televisão brasileira foi fortemente atingida pela pandemia do Covid-19, tendo que cancelar projetos e paralisar gravações de novelas e programas de auditório. Entrou em cena programas de entrevistas e jornalísticos via videoconferência, com profissionais gravando de suas casas. De acordo com o IBGE, a TV ainda garante um lugar de destaque para a população brasileira. A TV faz o papel de trazer informações e entretenimento a esta parcela da população. Após mais de 70 anos de história, podemos perceber a grande importância da TV na vida e rotina das famílias brasileiras. Mas essa hegemonia agora está sendo colocada em xeque com o surgimento de serviços de streaming disponíveis por meio da internet. De acordo com o IBGE, a TV é considerada pela maioria dos brasileiros como o eletrônico mais importante do lar.